Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, vamos à palavra do Senhor. Teremos até o versículo 24. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Acabou? Tem 25 não? Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Papai, descortina, te pedimos, descortina diante dos nossos olhos o resplendor da tua majestade. Senhor, nós somos teus, e aqui temos famílias que foram consagradas diante do altar do Senhor. Que tu fales, papai, ao coração de todos e de cada um de nós que estamos aqui. Fala, papai, porque os teus servos te ouvem. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. A importância da família, famílias que prevalecem. Por que a família tem que prevalecer? E nós oramos por isso, e nós encorajamos a isso, e nós lutamos por isso, porque família é o que segura tudo. Família é a base, família é o pilar, família é o alicerce, é o baldrame. Nada fica em pé se a família não estiver em pé. Nós costumamos dizer que famílias fortes fazem igrejas fortes. Quando a família não está bem, isso se reflete na igreja. Quando as famílias estão bem, estão alicerçadas, estão equilibradas, estão saudáveis, estão fortalecidas, isso também vai se refletir na igreja, e não somente na igreja, em todas as dimensões da existência. Se você não estiver bem, você pode ter um emprego espetacular, mas aí quando você se lembra de voltar para casa, seu coração fecha, você se angustia, você se entristece, você se esmurece, aquilo vai consumindo suas forças, suas energias. Ninguém merece passar por isso. Então a nossa proposta é que nesse mês, e especialmente nesse mês, você volte o seu olhar para a Escritura, para que eu e você vejamos tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar por meio da sua palavra. Família é um lindo projeto do Senhor, nasceu no coração de Deus. Família é tão relevante que a família precede a própria igreja. Primeiro Deus criou família, só depois Deus cria a igreja. Então a base está na família. Uma família equilibrada, uma família saudável, uma família fortalecida, será uma grande fonte de bênção, não somente para os seus membros, para os seus componentes, mas para todos aqueles que tiverem contato com os membros daquela família. Então a família começa, por exemplo, no casamento. Então você tem hoje, por exemplo, família monoparental. O que é a família monoparental? É que tem, por exemplo, só a figura do pai, ou que tem, por exemplo, só a figura da mãe. Às vezes já é uma viúva, às vezes aconteceu um divórcio. Esses são os casos excepcionais, mas em regra você tem ali o casal, você tem o homem e você tem a mulher, e a base foi lançada pelo nosso Deus, está aqui no Gênesis. Casamento é tão importante, eu sempre falo em celebração de casamento, que os principais acontecimentos da Bíblia, por exemplo, a abertura e o fechamento da Bíblia, você vê casamento acontecendo. No Gênesis você vê a história da humanidade acontecendo, começa com o casamento, Adão e Eva. O fechamento de tudo, que é Apocalipse 22, você também tem um casamento. O Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus inicia o seu ministério exatamente aonde? Num casamento, multiplicando o vinho, transformando água em vinho. Então o casamento ele é muito simbólico, e ele mostra o início dos grandes projetos
do Senhor, o início do ministério de Cristo, o início da jornada da humanidade sobre a terra e o fechamento do ciclo da humanidade também sobre a terra. Você vai para o Antigo Testamento e você vê que casamento é um sinal do favor de Deus. O profeta Jeremias, por exemplo, fala sobre isso. Quando Deus estava punindo o seu povo, castigando o seu povo, qual era um dos sinais do desagrado de Deus sobre o seu povo? Os casamentos deixavam de existir. E o profeta diz assim: não se ouve mais a voz dos noivos pela rua, o silêncio da voz dos noivos. O que era aquilo? Simbolizava o quê? Simbolizava o desfavor, o desagrado de Deus sobre aquele povo, sobre aquela nação. Em contrapartida, por outro lado, a realização dos casamentos simbolizavam o favor de Deus, o agrado de Deus, a bênção de Deus, o sorriso de Deus sobre o seu povo. Então, quando você vê, por exemplo, uma igreja como a nossa, que sempre tem tido casamento, eu digo, me agradeço, porque depois que eu cheguei aqui, nós destravamos a bênção aí para a vida de muita gente se casou, muitos casamentos foram feitos. É um sinal do favor de Deus, é mostrando que o projeto continua. Você já pensou que bênção, irmãos, desse texto do Gênesis para nós até hoje? Nós temos milhares de anos que se passaram e o projeto continua. Quanta coisa que fez o maior sucesso em determinada época que hoje não existe mais. Quantas pessoas, por exemplo, foram fazer curso de datilografia e fizeram com maior orgulho e têm o diploma até hoje, e isso aí ficou obsoleto. Então a digitação serve para alguma coisa, aproveita, mas a máquina de datilografar, ela meio que virou relíquia. Quanta coisa que já foi tão badalada em determinado período e depois desapareceu. Mas o casamento não, mas a família não, família prevalece, casamento prevalece. Por quê? Porque faz parte do grande projeto de Deus, e aquilo que Deus projeta, aquilo que Deus planeja, não se compara com aquilo que nenhum engenheiro dessa terra possa fazer, nenhum idealista dessa terra pode fazer. Por quê? Porque é algo eterno. Deus sabe o que Ele pode fazer, que vai ultrapassar as eras, os anos, os séculos, as dimensões geográficas, e sempre Deus vai fazer prevalecer sua vontade. Então eu quero mostrar para você, a partir da palavra, a relevância do casamento, a relevância da família. Um dos teólogos que eu gostei demais que tratou sobre isso é o Wayne Grudem, que ele fala, por exemplo, em casamento como um tipo de dom. Eu nunca tinha visto ninguém abordar dessa maneira, mas ele abordou dessa forma e eu concordei. Casamento é um dom, a exceção do casamento é o celibato. Então você tem, por exemplo, o celibato clerical. Alguns sacerdotes religiosos de denominação como a Igreja Católica, eles seguem a linha do celibato clerical. Então os padres não vão se casar, é a linha teológica deles. Essa não é a nossa convicção. Nós cremos que é um dom que eu acho que está até meio que extinto. Então nós pensamos, por exemplo, sobre os dons, na continuidade ou não de alguns dons. Tem hora que eu penso, meu Deus, será que já acabou o dom do celibato? Que a gente vê tão pouca gente falando sobre o celibato como um dom, mas é possível que ainda haja, que ainda exista por aí alguém com o dom do celibato. Eu não vou me casar porque o Senhor botou no meu coração que eu não vou me casar. Uma coisa é você não se casar por falta da ocasião e oportunidade para se casar. A outra coisa é você, no seu coração, já ter assentido, já ter se conformado e estar em profunda paz. Casamento não é para mim. Eu vou seguir um projeto de Deus para a minha vida, e esse projeto não inclui o casamento. É um projeto bíblico, é um dom bíblico, mas essa é uma exceção, é excepcionalíssimo. A regra do Senhor é o casamento. Por isso que nós devemos levar a sério. Não vamos idolatrar a ideia do casamento, mas também nós não vamos banalizar. Não, se der certo o caso, se não der, não casa. Não, isso não é um projeto de Deus. Eu preciso entender qual é o plano de Deus para a minha vida, qual é o projeto. Você pode ter certeza que o casar-se faz parte do plano de Deus para a maioria de nós, e devemos buscar no Senhor. O pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, diz assim: engana-se quem pensa que só os solteiros devem orar pelo seu casamento. É obrigação e é papel das igrejas orarem pelos solteiros, pelos que estão sozinhos, pelos que são viúvos, se assim desejarem se casar novamente, porque o projeto do Senhor é esse, irmão. Deus não fez o homem e a mulher para viverem sós. O Senhor Deus disse ainda, 18, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Isso é uma sentença do Senhor. Eu amo viver só. É questão particular sua. Estou falando do conceito e do pilar
fincado pelo próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso aqui não foi Maria, não foi José, não foi Bartolomeu, quem disse isso aqui não foi Jeremias, quem disse foi o próprio Deus na concepção do projeto. Quem conhece melhor o projeto do que o autor da obra, do que o seu criador? Então Deus que nos criou, Ele sabia exatamente as nossas limitações, e Ele sabia que nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja semelhante, que seja semelhante a ele, que lhe corresponda, uma cooperadora, equivalente a ele. Então o Senhor projeta, o Senhor cria. Então o homem, ele já havia sido criado por Deus, ele tinha todos os animais, ele já podia dizer assim, não, eu sou a partir de agora um pai de pet, eu estou feliz e satisfeito. Ele tinha animais à sua disposição, ele tinha um jardim sem defeito, sem falha. Não havia ali provavelmente pecado, como você vê a manifestação do pecado que faz até a natureza gemer, como a Bíblia diz em Romanos. E ele tinha algo muito curioso, ele tinha uma relação com Deus. A Bíblia diz que todo dia pela viração da tarde, ou seja, de tardezinha, Deus conversava com o homem, Deus tinha uma relação com o homem. Mas o próprio Deus viu que aquilo não era suficiente, porque existe esse nível de relação na verticalidade, para cima. Mas o próprio Deus nos criou e em nossa própria configuração tem esse nível da horizontalidade. Eu preciso me interrelacionar com uma pessoa que foi criada por Deus. Não, eu rejeito a ideia da alma gêmea. Pastor, alma gêmea, eu estou caçando minha alma gêmea. Isso aí você está atrás de doutrina espírita. Então você está assistindo muito novela. Não tem isso, gente. Pode dar certo aqui, mas pode dar certo ali. Então pode ser com esta mulher, pode ser com outra. Não, pastor, eu creio que vem do Senhor a pessoa exata, na configuração, o DNA exato. É o seu direito crer dessa forma. Mas eu creio que você vai orar e dizer assim, Senhor, eu desejo me casar com um homem segundo o teu coração, uma mulher segundo o teu coração. Que o Senhor abençoe, e você vai botar a sua cabeça para funcionar, você vai entender o perfil da pessoa. Tem gente que mesmo sendo uma pessoa crente, mesmo sendo uma pessoa abençoada, não tem nada a ver com você, seu perfil é um, o perfil dela é outro. Então às vezes é irracionalidade as pessoas não pensarem em coisa básica. A gente percebe erros, irmãos, tão grosseiros, tão infantis, de muita gente que vai se casar por falta de maturidade, discernimento e inteligência. Por exemplo, você vai casar com alguém, teu sonho é ter 5 filhos, a outra pessoa não quer ter nenhum. Às vezes já está vasectomizado, às vezes já está ligada, como se diz na linguagem informal. Aí você diz assim, eu vou me casar, como é que isso vai dar certo? Aí começam os conflitos, Conversem, a gente encoraja, você vai se casar, conversa, faça exame pré-nupcial, teste de compatibilidade genética, sanguínea, enfim, né? Conversem sobre a vida, sobre sonhos, sobre planos. Qual é o teu plano? Não, meu plano chegou na sexta-feira, é botar a pantufa, ficar dentro de casa, assistindo Netflix, maratonando. Deus me defenda. Eu chego na sexta-feira, eu quero passear, eu quero ir para o parque da cidade, eu quero ir para as cachoeiras da Chapada Imperial, eu quero ir passear nos zoológicos. Tem que conversar para saber se combina, se o estilo e o perfil combinam, mas isso são detalhes. A Bíblia diz que a mulher abençoada vai vir do Senhor. Então você ora pela sua esposa, você ora pelo seu marido, para que Deus coloque no seu caminho alguém segundo o coração de Deus. Busque conselhos em pessoas espirituais, conversa com seus pastores, conversa com seus líderes, fala sobre alguém que você tem a intenção de chamar para orar, que você pretende se relacionar, que você pretende namorar. A gente pode voltar a ter esses princípios em nossa vida. Às vezes as pessoas vêm falar quando já está tudo arquitetado, já está tudo construído. Você quer que eu faça o quê? Quer que eu fale alguma coisa? Não? Então tá bom, só veio comunicar, está comunicado. Agora se você chega e conversa assim, pastor, estou pensando, de repente, dessa comunidade, dessa cidade, estou pensando em namorar com uma garota aqui da igreja. E o que o senhor acha? O que o senhor acha do perfil? O que o senhor acha do perfil dela como crente? Eu vou falar. Quem me pergunta, eu sou muito sincero, digo, olha, isso aqui é bucha para a tua vida, viu? Chuta que é laço, essa menina aqui é pirão perdido, isso aqui não quer nada com nada, ninguém pode contar com ela aqui na igreja para nada, essa menina aí é petulante, tem um cangote grosso, Deus me defenda. Ou posso dizer, é uma menina santa, é uma princesa do Senhor Jesus Cristo, é um vaso de honra na casa do Senhor. Pastor, quem é esse rapaz? Isso aqui é um pirão perdido, como diz no interior do Maranhão. Isso aqui não dá um prego da barra de sabão, minha irmã. Tu vai casar, vai pedir esmola para 2, pelo amor de Deus, chuta que é laço. Esse homem aqui é um homem de verdade,
É um rapaz, está se formando, mas é um homem. Aqui tem tudo, ele tem todos os elementos de um homem na sua vida. E está sendo talhado pelo Senhor, tem uma boa base, é pastoreável, é íntegro, tem coragem, é esforçado, é espiritual. Você vai ter um sacerdote dentro de casa, essa pessoa vai te abençoar. Elementos que são cruciais. Eu estou num ponto hoje de vida que eu estou dando conselho para as pessoas assim. A moça vem conversar comigo: pastor, eu quero me casar, me fala um perfil de homem. Minha filha, que seja homem. Se você casar com um homem que é homem, isso aí você já está bem na vida. Um homem que seja homem e que tema a Deus. Pronto, acabou. O restante é acessório, são detalhes. Um homem de verdade e um homem que tema a Deus. Essa base aqui, irmãos, ela é inegociável. Inegociável. Então, igreja, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas: vai fazer casamento. Várias vezes já tinha pedido: pastor, faz meu casamento. Uma pessoa convertida com uma pessoa não convertida. Eu não caso, procura outro pastor. Uma pessoa convertida com a convertida, caso. Uma pessoa não convertida com a não convertida, eu caso também. 2 não convertidos, eu caso. Por quê? Porque por causa dos princípios bíblicos. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Aí vem o processo de Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Você pode amar o seu pet da forma e intensidade que você quiser, mas desde o Éden já está provando que ele não é suficiente para o projeto de Deus para a sua vida, para o sentido de complementariedade. Não encaixa. Supre uma demanda emocional que você tem, de carinho, de sensibilidade, de reciprocidade, mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para você é um homem segundo o coração de Deus, é uma mulher segundo o coração de Deus. O homem, mesmo estando cercado por vários animais e tendo algum tipo de relação com ele, inclusive de subordinação, o homem ainda estava só. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ele deu nome a todos os animais, mas ele continuou sozinho. Ele estava num paraíso, mas ele estava sozinho. Você pode ter os seus bichinhos de estimação, vai continuar sozinho. Ah, mas eu não estou sozinho. Você está dizendo a tua palavra contra a Bíblia. Talvez você não tenha dimensão de que existe aí sim uma necessidade maior, que não está sendo suprida e jamais será pelo animalzinho que você tem. Nunca vai ser, tá certo? E aí, ele tem essa relação de cuidado e autoridade sobre os animais, e agora ele percebe que está sozinho mesmo vivendo no paraíso. Pode viver numa casa recheada de conforto, você pode ter tudo o que você quer, você pode viajar, você pode fazer o que quiser, comprar o que quiser na hora que quiser, mas vai continuar sozinho. Não faz sentido. Às vezes eu paro para pensar assim, eu digo: rapaz, se eu tivesse muito dinheiro, mas não tivesse minha mulher, o que seria de mim? Que graça teria essas viagens que eu faria? Pastor, você está por fora, é bom. É o teu pensamento. Biblicamente falando, vai chegar o momento que vai ter aquele vazio da alma, de alguém que não está completo, que está faltando uma parte significativa. O jogo de palavras aqui no hebraico é um jogo difícil de traduzir. Quando Deus fala no versículo 18, eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe corresponda. Você vai ver várias traduções sobre essa passagem, porque ela não é pacífica de traduzir, porque é muito difícil mesmo traduzir isso aqui do hebraico. Uma cooperadora idônea, alguém que lhe corresponda, uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Se você pegar 10 versões, talvez 10 traduções diferentes, porque é a forma de descrever o que significa a mulher na vida do homem. O que significa o homem na vida da mulher? Como é que se encadeia esse milagre? Quando Jéssica casou aqui, foi o último casamento, casou-se com o Iveson. Cadê eles? Estão aqui não? Na lua de mel ainda. Menino, que lua de mel comprida é essa? Depois de 50 dias ainda estão. Abriu a porta ali, irmãos, aí o noivo, ó, cheio dos tremelique aqui, e a menina ofegante entrando, emocionada. Todo mundo viu ali 2 personalidades, Jéssica e Iveson. Quando a igreja abençoou naquele momento, cumpriu a cerimônia, abençoou, a bênção do Estado, a legitimação do Estado e a bênção de Deus, naquele momento aconteceu um milagre, imperceptível a olho nu.
que é os dois se tornarem uma só carne. O Senhor Deus fez esse milagre. E é exatamente isso que é dito aqui, é reforçado em Mateus, é reforçado em Coríntios. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O grande milagre que Deus faz. Casamento não é banal, nem pode ser banalizado. Casamento tem que ser respeitado a sua sacralidade, a santidade do casamento, porque é dada por Deus. 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o seu lugar com carne. Tem tanta riqueza, só nesse versículo que nós lemos aqui, tem tanta riqueza nele que dá para ser explorado. Por exemplo, o sentido de tirar. Você casa, em tese, você perde algo, mas você perde para ganhar. Você perde uma costela, você ganha uma mulher. Você perde, por exemplo, entre aspas, a tua liberdade. Você diz sim para essa mulher, você disse não para todas as outras mulheres do mundo. Tirou algo de você, mas te deu muito mais. Você disse sim para ela, disse não para todas as outras. Nossa, eu disse não para todas as outras, mas você disse sim para ela. Agora você tem uma mulher na tua vida, completa. Você entrou só com a costela, e você tem uma mulher completa. Tem uma frase do Santo Agostinho, que ela já foi remasterizada, atualizada várias vezes e foi atribuída a muitas pessoas, mas foi Santo Agostinho que falou, que é mais ou menos assim: Deus não tirou a mulher dos pés para que a gente não achasse que poderia pisotear, tripudiar na mulher. Não tirou da cabeça para não achar que vai governar, mas tirou aqui da costela, para mostrar que ela está sempre perto do coração, do afeto, está ao lado, está aqui para fortalecer, para ajudar. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Olha que frase interessante. O Senhor formou uma mulher e o Senhor Deus formou da costela que havia tirado. O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Aí Salomão vai dizer assim: os bens, a herança vem dos pais, mas a esposa sábia vem do Senhor. Quem nos dá? Um cônjuge abençoado, Deus. Quem foi que levou a mulher até Adão? Deus. Deus é quem? É o Pai. Então você tem um casamento. Quem foi que trouxe a Jéssica aqui? Será que ela vai zangar que eu estou usando aqui muita ilustração com o nome dela? Não, né? Tá bom, a irmã disse que não. O pai trouxe, qual é o nome do teu pai? Almir. O Almir trouxe, emocionado, ele queria mostrar que não, mas estava. Trouxe Jéssica e entregou. O pai traz autoridade, honra, bênção, e traz, e cobra responsabilidade. Será que teu pai é daqueles que vai, esqueceu a filha? Deixou de ser filha? Não, né? Se ela precisar, ela pode ligar, e seu pai reage se precisar, pronto. É assim que Deus faz. O pai traz, mas o pai não esquece que tem filha. Ele cobra, ele é sentinela. Quem levou Eva foi o próprio Deus, formou uma mulher e a levou, versículo 22, e a levou até ele. Quem é que dá a bênção da princesa para a nossa vida, do príncipe com quem a gente vai se casar? Deus. Busca no Senhor. Igreja, ore pelos solteiros, ore pelos que estão sozinhos, ore para que Deus dê casamento segundo o coração dele, para que essas pessoas possam experimentar a grande bênção de viver esse projeto do Senhor. Irmãos, tem caso que a pessoa vai ficar sozinha, como falamos aqui, questão celibatária, ou questão que independe da pessoa, são exceções, mas a regra do Senhor é que todos nós encontremos alguém que atinja e cumpra esse grande, lindo projeto de Deus para a própria vida. Esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Esse elemento aqui é um elemento que eu gosto muito de usar em mensagem, que é perguntar assim: qual é a relação mais forte que tem na face da terra? De pronto as pessoas dizem: relação da mãe com o filho. Mãe carrega no ventre desde a concepção, a mãe cumpre todo o ciclo gestacional, a mãe depois que pare a criança, que
que gera a criança, a mãe acalenta nos braços, a mãe amamenta nos seus seios. É uma relação visceral, profunda, enraizada, a ponto de chegar o momento que, se a mãe bate o olho no filho, vê assim: meu filho não está bem, minha filha não está bem, só de olhar, uma ressonância 4D, a mãe bateu o olho, sabe que não está bem. Você diz assim: não, pastor, isso aqui não tem nem o que discutir. A relação mais forte na face da terra entre duas pessoas é entre uma mãe e um filho, ou uma mãe e uma filha. Não é. À luz da palavra de Deus, a relação mais forte entre dois seres humanos na face da terra é a relação matrimonial, porque o filho é uma parte de nós, o cônjuge é como se fôssemos nós mesmos, está tudo entrelaçado. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, está tudo entrelaçado. Ela é carne da minha carne, está tudo enraizado, entrelaçado. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse processo de emancipação, ele é muito importante. E todos nós que somos pais, os que já passaram por isso, os que estão passando, os que passarão, precisamos ter essa sensibilidade. Nós não podemos botar o carro na frente dos bois. Nós temos que abençoar os nossos filhos, mas precisamos emancipá-los. Nós precisamos deixá-los viver os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Às vezes, irmãos, parece que a gente dá umas crises de amnésia, não sei o que acontece. Os nossos filhos querem se casar, e a gente tem todo o direito de querer e sonhar e desejar e orientar o que é melhor para eles. Mas às vezes nós queremos botar um nível de exigência surreal. Às vezes nós queremos exigir do rapaz que quer casar com nossa filha um padrão de vida que às vezes a gente conseguiu no fim da vida. Entendeu? E se fosse o pai de mil que arrochasse o nó para mim desse lado, eu estava frito. Porque não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha bem, não tinha nada. Mas eu tinha ali sonhos, eu tinha um coração, eu tinha disposição, eu tinha integridade, eu tinha caráter. Foque naquilo que é o essencial. Às vezes a gente diz assim: ó, filha minha, às vezes eu brinco, né? Mas eu brinco falando sério. Minhas filhas vão casar com 40 anos, e Milka diz: ainda bem que tem mãe. Tem mãe, ainda bem que tem mãe. Menina fêmea, a gente tem mais zelo, né? A gente zela, assim, tem aquele carinho, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então não adianta dizer: meu filho, você só vai casar depois que você fizer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tiver concursado federal. Aí você pensa que vai estar pelos 40 anos. Vai dar ruim. Presta atenção nisso aí, preste muita atenção. Às vezes as pessoas postergam muito o casamento, isso embanana tanto, irmãos, as pessoas, gera tanta dificuldade, tantas disfunções. Às vezes vai ter aquele filho, eu brincando com um amigo meu, dizendo assim, ele com 50 anos tem um filhinho novinho, eu disse assim: ei, meu amigo, o filho da velhice não é brincadeira não, né? Eu com 36, correndo atrás de uma menina de 4, tem hora que me dá uma canseira tão grande. Eu digo assim: ó, eu vou te pegar, se eu te pegar, porque eu já cansei de correr. Aí eu digo assim: o filho da velhice. Então a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Quando é que nós vamos ter um filho? Eu vou ter condições psicológicas e físicas, mentais, de acompanhar esse meu filho, de acompanhar essa minha filha, de acompanhar o seu desenvolvimento, de ser um pai presente, de ser uma mãe presente, de estar ali ao lado, acompanhando. Hoje é tudo diferente, irmãos. Gerações multifocais. Uma criança hoje com 7 anos de idade tem mais informação na cabeça do que um imperador da Roma antiga no final da sua vida. São muitas informações. Como é que a gente lida com isso? Como é que nós lidamos com tudo isso? Qual é o nível de dedicação e preparo que estamos fazendo para os nossos filhos, para eles se emanciparem? A gente conversa com eles sobre casamento, sobre construção de família, ou a gente só conversa: ó, tá chegando, hein? Tá chegando o vestibular da UNB, tá chegando não sei o quê, já, ó, tá vendo? Abriu inscrição do CNU, o concurso unificado aí. A gente só fala sobre isso, sobre o ter, sobre o possuir, sobre o adquirir, ou não faz parte das nossas prioridades, por exemplo, família. Gente, como é que pode? Como é que nós invertemos tudo? Aquilo que nós consideramos uma das coisas mais cruciais para a vida de uma pessoa é algo do qual a gente menos fala. Às vezes falamos pouco sobre casamento, falamos pouco sobre esse lindo projeto chamado família. E mais do que nunca, irmãos, vivendo aonde nós vivemos, com tantos casos de feminicídio, pega os dados notariais, os dados dos cartórios, você vê quanto divórcio acontece aqui no Distrito Federal. É importante que nós comecemos o preparo com eles desde cedo. Meu filho, tu vais te casar, mas tu vai te casar uma vez na vida. Tu vai casar com a filha de alguém, mas tu vai
saber que essa menina vem de uma família abençoada, que você vai continuar abençoando, você vai abençoar, você vai honrar, você vai respeitar. Minha filha, você vai se casar com um homem segundo o coração de Deus. Não é qualquer pilantra, não. Não é qualquer boçalzinho que vai namorar com minha filha, que vai se casar com minha filha, não. Tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Conversem sobre isso. Orem sobre isso. Seja a pauta das orações de vocês dentro de casa. Por isso, o homem deixa pai e mãe. Iniciativa do homem, né? Isso aqui abre margem para a gente refletir. O pessoal sempre pergunta, principalmente no congresso de jovem: pastor, é errado a mulher chegar no homem? Já ouviu essa expressão? Chegar significa o quê? Pedir namoro, mais ou menos isso, né? É errado. Eu disse, não, eu não tenho cultura disso aqui, não. Na minha raiz, de onde eu vim, isso é feio. Mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Você sabia que eu tive uma menina que me pediu namoro? Foi ou não foi, Milka? Da Milka. A moça pediu namoro, minha mãe achou aquilo feio demais. Eu disse, minha mãe, eu não tenho culpa. Quem mandou ter um filho esbelto e bonito e lindo desse jeito? É claro que as mulheres vão derreter. Mas aí não passou no teste. Aí, Milka, quem pediu em namoro? Você ou eu? Eu pedi, então, tá vendo? O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. Porque, irmãos, a gente pensa assim: qual é o sacerdócio da casa? Pertence a quem? Ao homem. Então nós vemos o homem com uma grande prerrogativa. Graças a Deus a gente tem visto um despertamento espiritual em muitos rapazes. Parece que muitos estavam perdendo o foco, no geral. Só que aí, graças a Deus, parece que Deus tem soprado ventos de avivamento e uma nova visão espiritual está voltando para o coração de muitos rapazes. Eu me preocupava muito. Assim, sempre que eu convivia com rapazes, assim, ao longo dos últimos 10, 12 anos, eu via aqueles rapazes tão assim, bananões e moles e sem iniciativa. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhas numa geração complicada como essa, mas graças a Deus a gente vê que o Senhor vai concedendo misericórdia e a coisa vai mudando. A gente vai vendo rapazes com um novo olhar, com um novo comportamento, com novas perspectivas, e eu sei que isso tudo é fruto de oração. É fruto de investimento também que tem sido feito por igrejas, por ministérios. Então a nossa esperança, irmãos, é que, por exemplo, uma igreja como a PIB de Braslândia se notabilize, se destaque como uma igreja onde tem, por exemplo, homem para casar, rapazes de qualidade, de pedigree, de gabarito, que tenha mulheres segundo o coração de Deus, princesas, mulheres santas, espirituais, moças lindas, mas cristãs, bíblicas, íntegras, espirituais, que toda pessoa puder dizer assim, ó, estou namorando com alguém de onde? Da PIB de Braslândia. É uma bênção, você tem uma chance aí de fazer um belo casamento, porque ali eles têm uma grande, forte base espiritual, e isso aí vai ter reflexo na sua vida, vai ter reflexo na sua família. Meus irmãos, a gente fecha com o versículo 25, que não pode faltar, que é aquele versículo que você pensa assim, nossa, podia ler até o 24, estava bom. O 25 é importante. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui você vê tudo transcorrendo muito bem, tudo transcorrendo em paz. O que faz com que tudo venha desandar? A partir do capítulo 3, que vai falar sobre a queda do homem. Eles estavam muito bem, eles tinham um nível de inocência muito alto, eles estavam vivendo numa sincronia maravilhosa, mas às vezes, irmãos, aquele tédio do que está tudo bem, bota nosso coração em apuro. Tenha cuidado. Às vezes, irmãos, no momento que nós estamos experimentando uma grande vitória, momentos de grande paz, de estabilidade, às vezes também são os momentos que nós ficamos mais vulneráveis. Queremos mexer com o que não deve. Dificilmente, irmãos, alguém vai atrás assim de pecado na hora que está enfrentando uma grande crise, está enfrentando uma enfermidade profunda na própria vida, na vida de alguém que ama. A pessoa não tem nem cabeça para aquilo ali, mas às vezes está com tudo em paz, a pessoa fica ali, ó, na ociosidade. Aquela ociosidade que nos deixa vulneráveis, o coração aberto para, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ver o que é aquilo ali, não estou fazendo nada mesmo, deixa eu passear, Cuidado, cuidado. Um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Por causa da pureza que eles tinham de estar na presença do Senhor. Na hora em que o diabo lhes vende uma mentira e eles compram a mentira, olha, o que foi que Deus disse? Não coma, você pode comer de todas as árvores do paraíso, menos da que está no meio, no centro. Aí o que ele faz? Ele torce, ele mistura a mentira com a verdade. Não é bem assim que Deus diz, para nos enganar.
O diabo nos vende mentiras e nós a compramos. A mesma estratégia de sempre. Não caia na armadilha do diabo. Não caia na lorota, no engodo, nas mentiras e enganações do diabo, nos sofismas. Não caia, não dê trela para o diabo. Seu casamento está muito tédio. Olha o homem que você é. Você vai se contentar com isso? Olha a mulher que você é, o corpo que você tem. Você vai se contentar com essa vida ordinária? Entendeu? Estavam nus e não se vergonhavam. Daqui a pouco a gente sente vergonha. Sente vergonha de quê? Da simplicidade, da vida que nós temos. Porque parece uma vida muito estável, muito simples, muito normal. Cuidado. Os grandes colapsos começam assim. Ninguém tropeça em montanha, só se tropeça em pedrinha pequena. A montanha é grande, então significa que o que derruba as pessoas são coisas aparentemente pequenas. O que uma conversa com uma serpente pode causar mal? Eu já devia desconfiar que tinha uma coisa errada. E é uma proposta como aquela que confunde os nossos valores, nossos princípios, nossos conceitos. Quanta gente que teve um trabalhão danado para poder te ensinar aquilo que você aprendeu sobre base de fé. Aí chega um desmiolado, como tem muitos hoje pela internet, que o trabalho pastoral, você sabe que hoje é muito grande, né? Para começar, eu tenho um monte de pastor auxiliar. Quem são meus pastores auxiliares? Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Lucinho Barreto, Josué Gonçalves, Cláudio Duarte. Porque você ensina aqui, a pessoa vai para a internet, aí passa a semana se nutrindo de um monte de coisa que acha na internet. O trabalho pastoral hoje é dobrado. Antigamente você tinha um trabalho de ensinar, hoje você tem que desintoxicar e ensinar. Desintoxicar e ensinar. Então as pessoas vão pegando conceitos de liberalismo teológico que banaliza tudo. Não, você está namorando, pode ficar, pode ter relação com seu namorado, não tem problema nenhum. Você tem sua esposa, o que tem a ver? Relacionamento aberto, não tem problema nenhum. E o diabo vai nos vendendo mentiras e nós vamos comprando as mentiras do diabo. E a mentira do diabo, ela vem ali o Kinder Ovo, o pecado. Você compra aquilo ali, pensa que é uma coisa boa. Quando você abre, a surpresa vem. E quase sempre essa surpresa é profundamente desagradável e culminando, inclusive, na morte, que é o que diz em Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, que você reflita sobre tudo isso aqui. Para a sua família prevalecer, você precisa, no seu coração, principalmente você que é homem, fechar as brechas da sua casa, mas também é para a mulher, e também para os filhos, para toda a família, mas principalmente para o sacerdote dessa casa. Feche as brechas da sua casa, as portas, todas elas, para que o maligno não possa tentar se infiltrar, tentar entrar para vender mentiras, inocular. Isso aqui vai ser muito bom. Ele sabe que no dia que vocês provarem dessa fruta, vocês terão conhecimento do bem e do mal, poderão ser até como ele, vendeu mentira. Ele vende mentira, nós compramos a mentira. Se nós estamos seguros, estamos firmados no Senhor, o que a gente quer caçar tentação com o que não deve? Por que nós queremos flertar com o perigo? Por que nós queremos sapatear na beira do abismo? Se nós temos a segurança bíblica, a âncora que há milhares de anos segura a vida e casamento de homens e mulheres de Deus, por que nós estamos brincando com coisa séria? Irmãos, casais cristãos, antigamente, eles passavam a vida inteira sem saber o que era participar de um congresso de casal, de conferência de casal, de fazer um curso, casados para sempre, homem ao máximo, mulher única, não tinha nada disso, era só a Bíblia aqui, limpa e seca, o conteúdo da Bíblia puro, e aquilo ali segurava casamento de 50 anos. Hoje o pessoal com 1000 terapias, terapia do amor, terapia da reconciliação, terapia não sei de quê, homem ao máximo, mulher única, não sei o quê. Eu apoio isso aí, eu ajudo e eu gosto, encorajo que tenha. Mas eu quero dizer para você que o que segura casamento é a palavra, é estar alicerçados no Senhor. Muitos ninhos, muitos lares que eu chamo ninhos, estão sendo desfeitos porque não foram construídos no altar do Senhor, na palavra do Senhor. Construa. Se você construir, você vai ver que sua família vai ser uma família que prevalece. A palavra do Senhor, irmãos, ela é ultra circunstancial, ela é atemporal, ela não caduca, ela não envelhece, ela não prescreve, ela não enferruja, ela não fica inválida, ela não perde o seu vigor, sua validade, nada, é a palavra do Senhor. Essa palavra tem condições de dar lastro, de dar segurança, base e fortalecimento para todos nós, de fazer com que nós demos sequência a uma tradição de fé, de amor ao Senhor Jesus dentro da nossa casa, que as novas gerações continuem amando o Senhor, adorando ao Senhor Jesus, servindo ao Senhor,
que nós possamos ver os filhos dos nossos filhos, a bênção do Senhor sendo proclamada e pulverizada e desencadeada em todas as gerações da nossa família, para não vermos a nossa família desfalecer, desmoronar, para nós não entrarmos para a estatística. Pensa numa coisa triste, irmãos, que eu acho, assim, do fundo do meu coração, é divórcio. Eu não sou insensível, porque eu sei que tem várias razões. Às vezes tem gente que está sofrendo abuso dentro de casa, violência doméstica. Eu digo logo, sempre falo até de público, assim, ó, você vier conversar comigo, pastor, meu marido está me espancando. Eu não sou daquele que diz assim, minha irmã, ore e peça para Deus restaurar. Eu digo assim, vai imediatamente para a 18ª delegacia de polícia. Isso aqui é um crime que está sendo cometido, eu sou desses. É claro que eu vou encorajar a orar, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, existem várias razões por que alguém se divorcia. Nós não somos insensíveis. Quem está nessa igreja aqui sabe, a gente não encoraja, mas também não fechamos os olhos e nunca deixamos de pregar o Evangelho. É por isso que vocês nos respeitam, nos amam, e é por isso que vocês estão aqui, porque a gente não altera o teor da palavra de Deus para adequar nenhuma situação, mas também nós somos sensíveis a tudo aquilo que pode acontecer. Tudo aquilo que pode acontecer. Eu já conheci pessoas que, irmãos, por incrível que pareça, a gente sempre tem aquele olhar assim, o homem erra, a mulher tende a ser mais sensível. Eu conheço uns 5 casos de esposa que abandonou família e deixou o marido cuidando de filhas. Tem um amigo meu que é pastor, a mulher simplesmente foi embora, curtir a vida e deixou o camarada cuidando das filhinhas. Acontece. Então o potencial do mal no coração está no coração de ambos. Então os pecadores precisam se converter e se render a Jesus Cristo, porque senão nós nos tornamos vulneráveis. Por que eu digo assim, eu não celebro o casamento misto, de um convertido com um não convertido? Irmãos, porque primeiro, biblicamente, a Bíblia rejeita essa opção. Segundo, se está debaixo do meu pastoreio, aí eu vou aconselhar. Gente, você falar para uma pessoa não convertida, assim, olha, a Bíblia está dizendo isso aqui, é mesmo que nada. É mesmo que eu dizer assim, ó, o jornal Correio Brasiliense está recomendando. Irmãos, não faz sentido aquilo ali, para quem não é convertido. Agora, para o homem de Deus é diferente. Para a mulher de Deus é diferente. Quando você pega a palavra, impune a palavra aqui, você diz assim, olha, o que a palavra diz para você, que é o homem dessa casa, que é a mulher dessa casa, é isso aqui. Para você que é filho, a recomendação bíblica é essa. Tem recomendação para todo mundo, para pai, para mãe, para marido, para esposa, para avô e avó, para os netos, para todo mundo tem conselho bíblico. Você impõe a Bíblia e fala o que a Bíblia está dizendo. Então você precisa desses valores na sua vida. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Ore para que você tenha um casamento segundo o coração de Deus. Você tem a oportunidade de se casar, ore e case. Eu era criança, eu acho que eu tinha medo de casar, assim, eu não queria sair de casa, eu queria ficar naquele ambiente ali. Aí, quando eu fui ficando adolescente, eu disse, não, acho que eu vou casar sim. Aí eu acho que tá pelos 14 anos eu comecei, crente, convertido, a orar pelo meu casamento. E aí, irmãos, graças a Deus, conheci Milka, eu estava com 19 anos, fui para o seminário, e aí passamos 3 anos e meio namorando à distância, orando. O tempo ela disse assim, vamos orar de madrugada pelo nosso casamento. Oramos de madrugada, e Deus abençoou. Então, o casamento abençoador começa lá atrás. Às vezes, quando você é adolescente, jovem, você já pode começar e deve orar, para que Deus coloque no seu caminho uma mulher segundo o coração dele, um homem segundo o coração dele. E queira ter conselhos espirituais. Eu lembro que para eu me casar com Milka, eu pedi conselho até para o pastor dela, que era um pastor da Assembleia de Deus Madureira. Eu fui lá conversar com ele, pastor Donizete, que está pastoreando aqui em Águas Lindas, né, um mundão pequeno. Aí eu disse assim, pastor, como é que é Milka? Aí ele falou, aí perguntei, pai do Caio Igor, que era vizinho de Milka, como é que é Milka? Aí ele foi dizer, o Deus de anos, olha, Milka é assim, assim, assim. Tem dia que ela pega esse Enoque aqui, que eu fico com pena dele. Ela pega, não, você vai virar a gente. Bons conselhos, boas referências. Às vezes a gente quer fazer tudo ali às escondidas. O que tinha que publicar a gente não publica. Peça conselhos espirituais. Queira saber quem é a pessoa. A hora de abrir os olhos é na hora do namoro. E aí o pessoal inverte. No namoro fica cego. Quando casa, abre, escancara os olhos, bota uma lupa em cima. Não adianta. A hora de abrir os olhos é no namoro, é no noivado, é no preparo. Está no namoro, viu um defeito, multiplica por 100. Você se preserva dessa forma. Quer dizer, olha, isso aqui parece ruim, pode piorar. Se não piorar, é lucro, é bênção, mas não entra enganado. Geralmente as pessoas subestimam. Não, isso aqui é nada, isso aqui não é nada não. Aí casa de qualquer maneira. Depois quer chorar o leite derramado. Não adianta. Está casado, agora você precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com essa situação,
Mas, irmãos, casamento não é para ser infortúnio, não. Casamento, em hipótese alguma, é para ser sinônimo de desgraça, de infelicidade, de tristeza, de amargura, de um ambiente de traumas, de ressentimentos, que você pensa, meu Deus, eu estou me sentindo sufocado nessa casa. Mulher, estou me sentindo sufocado, parece que eu estou dentro de um caixão fechado, dentro de uma sepultura. Esse homem está me acabando, está me matando, está destruindo minha dignidade, minha alma, minha mente, meus pensamentos. Onde foi que eu me meti? A gente tem que orar por isso, para que Deus nos livre das ciladas, das armadilhas, para que o Senhor tenha piedade e tenha compaixão de nós. E uma palavra também, irmãos, de encorajamento a todos vocês, é porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, e nós não somos uma comunidade formada por pessoas perfeitas. Uma das melhores designações, se eu fosse plantar uma igreja para eu pastorear, dizer assim, eu vou começar do zero, escolha o nome, eu botaria Igreja Batista Betesda, significa lugar de misericórdia, porque é exatamente isso, pessoas imperfeitas como eu e você, que temos lares que não são aquele padrão. Por exemplo, meu lar, né? Eu tive um pai que sofreu muito com alcoolismo, então não tive convivência com ele dentro de casa. O Senhor teve misericórdia. Eu tive um lar monoparental, uma mãe cuidando daquele ambiente do lar. Então eu vi muito problema com o alcoolismo, a ponto de eu odeio bebida com todas as minhas forças. Quando eu vejo alguém como crente lutando pelo direito da pessoa beber bebida alcoólica, eu digo assim, moço, vai fazer um estágio lá na Cristolândia, pelo amor de Deus, para você parar de falar besteira e defender tolice, né? Então assim, Deus teve misericórdia. Olhar para trás, eu não vi assim um casal na família para dizer assim, aqui é uma referência espiritual. Eu disse, até aqui não teve, mas a partir daqui vai ter, porque eu quero ser. E desde que eu casei com o Milka, vamos para 14 anos, né, Milka? Dia 10 de julho de, diga pelo menos um ano, 2010. 14 anos. E Deus está abençoando, irmãos. Não é fácil não, irmãos. A gente se enfrenta a luta como todas as pessoas. Tem dia que a gente se cansa, tem dia que a gente se estressa. A gente aprende a conviver. E a graça do Senhor nos alcança. Um livro muito bom para casamento. Quem pensa em se casar, quem está casado, é o livro Quando Pecadores Dizem Sim. E o outro do Tim Keller, O Significado do Casamento. Porque ele tira aquela visão assim, folheada e romantizada do casamento e mostra a realidade. Casamento é composto por duas pessoas que são falhas e são humanas, mas são pecadores que foram alcançados pela graça de Deus e que vão experimentar a cada dia a misericórdia do Senhor. Que nosso Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus traga alento para o seu coração. Talvez no seu coração você pense assim, pastor, essa mensagem não faz sentido nenhum para mim, em muitos aspectos. Porque, por exemplo, eu queria estar casado, já não depende de mim. Eu queria estar casada, Deus sabe, então depende de mim. Meu irmão, minha irmã, eu oro por você também. E Deus, se eu te enxergo, imagine Deus. Deus é um Pai bondoso, maravilhoso, misericordioso e amoroso. Na presença do Senhor nós encontramos restauração, nós encontramos alívio para a nossa alma, nós encontramos bálsamo para as nossas feridas e o poder restaurador do Senhor. Que você nessa igreja, você se sinta abraçado, abraçada, mas que não seja como o ponto que um dia, logo que eu cheguei aqui, eu estava pregando uma mensagem sobre família, aí uma senhora me abordou e me deu uma bronca muito grande. Porque você está pregando sobre família, não sabe que eu estou divorciado. Minha irmã, pelo amor de Deus, eu não posso mudar o conteúdo do evangelho por sua causa. Você quer o quê? Você quer um abraço? Você quer cuidado? Você quer pastoreio? A gente vai cuidar, mas eu não tenho como deixar de pregar. Eu não tenho como deixar de falar o evangelho, porque a nossa obrigação é pregar essa palavra. Mas eu quero te garantir que aqui você vai encontrar suporte espiritual para a sua vida, para a sua alma. Uma igreja que leva a palavra e o evangelho a sério, e que busca fazer e viver a vontade de Deus em todas as dimensões da sua vida. Quanta gente, irmãos, que eu tenho visto ser restaurada pelo Senhor. Você pode ser essa pessoa também. Você pode ser, você homem, você mulher, você pode ser essa pessoa que vai ser restaurada pelo Senhor. Quantas vezes a gente acompanha pessoas que sofrem com divórcio? Divórcio é muito difícil, irmãos. Divórcio é muito difícil, muito difícil. Tem um pastor que eu seguia lá em São Paulo que ele dizia assim, às vezes preferia chegar em casa e dar para a esposa dele a notícia de que alguém da igreja tinha morrido do que dizer que alguém tinha divorciado. Não é por uma imagem que a gente quer manter, aqui ninguém se divorcia, mas é porque a gente pensa na dor que as outras pessoas estão passando. Você imagine a dor dilacerante que é uma aliança quebrada. Tem coisa que foge do nosso controle, tem coisa que foge do nosso poder.
mas nós podemos encontrar no Senhor a restauração para as nossas almas e para as nossas vidas. Quanta gente, irmãos, que eu já vi Deus restaurar, que o coração estava todo machucado, todo sequelado, mas Papai do céu teve misericórdia, o Senhor abraçou, o Senhor restaurou. Gente que o choro, o riso, o pranto tinha tomado conta da face, Deus devolveu o riso, Deus devolveu a alegria. Coraçãozão que estava sangrando sem parar, Deus estancou o sangramento. Deus estancou o sangramento e Deus botou ali compressas de ternura, de restauração, que foi desinflamando, acabando com a infecção. Papai do céu restaura, Papai do céu transforma. Então eu quero orar por você nesse momento, quero orar pela sua família, eu quero orar por aqueles que estão sozinhos, eu quero orar por quem está solteiro, eu quero orar por quem está viúvo, eu quero orar por quem tem sofrido lutas, e tem enfrentado lutas dentro de casa, no seu casamento. Eu quero orar por vocês que estão bem. Eu gostaria de orar por vocês. Pode ficar em pé para a gente orar nesse momento? Nós vamos colocar diante do Senhor sua vida, sua família, os planos que você tem.